Começamos em Santa Maria da Feira, rumamos até Torres Vedras, paramos em Valongo e terminamos em Alenquer. Hoje fazemos as contas das 5 categorias do Campeonato Nacional de Trial 4x4, quando estamos em plena pausa de verão. Para 2014, a organização do Campeonato Nacional de Trial 4x4, a cargo do Clube TT Trilhos do Nordeste, sob a égide da Federação Portuguesa de Todo o Terreno Turístico, Trial e Navegação 4x4, e com o apoio de alguns clubes associados, decidiu alterar as categorias em competição. Para 2014 são, portanto, 5, a classe Absoluto, XL, Super Proto, classe 1 de promoção e Troféu Nacional de Trial 4x4 Suzuki. Foi numa terra de milhares de aficionados que arrancou em 2014 o CNT 4x4. Santa Maria da Feira recebeu a jornada inaugural no terreno ao lado do campo de futebol da freguesia de Sanfins e contou com 26 equipas inscritas. Na classe Absoluto, Flávio Gomes estreou-se em 2014 com uma vitória. Partiu na 5ª posição, mas rapidamente assumiu a liderança da corrida. Depois nunca mais cedeu e garantiu o ouro da classe. Não começámos em primeiro, mas logo acho que foi na primeira volta que logo ficamos. Nunca mais cederam lugar? Nunca mais cedemos o lugar. Na 2ª posição ficou outro piloto de Bragança. António Calçada não conseguiu acompanhar o andamento de Flávio Gomes e deu menos 3 voltas. O feirense Pedro Costa fez as mesmas 10 voltas que António Calçada, mas demorou mais 1 minuto e 6 segundos. Na classe XL, a categoria novidade na edição de 2014, Rui Querido foi forçado a gerir tempo, pista e carro, depois do Toyota ter acusado problemas de direção. Ainda assim não saiu de Santa Maria da Feira sem dar 12 voltas ao circuito. Tivemos que gerir a viatura, estávamos com um problema de direção, andamos um pouco mais devagar, mas dentro do possível deu para gerir o primeiro lugar. Cláudio Carapeta estreou-se no Nacional em 2013 e regressou à competição com o renovado Nissan Proto, que o deixou a 3 voltas do primeiro classificado. Marco Polónio estreou-se no CNT com o 3º lugar, depois de ter parado meia hora por causa de problemas com o plasma. Na classe Super Proto, que substitui a antiga taça Rock Crawler, a experiência de Emanuel Costa e o bom andamento do Crawler valeram-lhe a vitória da sua classe sem dar qualquer hipótese aos restantes adversários. Começámos bem, correu bem, eu estava nos dias, estava bem disposto e vim também com o objetivo de ganhar, de vencer, vou lutar para o campeonato até ao fim. Para segundo ficou Paulo Candeias, que esteve privado do bloqueio do Crawler durante as 2 horas de prova. O bicampeão Domingos Parente acusou problemas de mecânica no Rock Crawler Nissan e isso deixou-o com o bronze desta jornada. Na classe 1, promoção, destinada a viaturas menos apetrechadas e com pneus até 35 polegadas,
António Silva ainda sentiu as dificuldades técnicas da pista, mas conseguiu levar a melhor sobre Luís Soares Duarte, ao ser 55 segundos mais rápido. Bruno Silva fecha este top 3. Chegou a hora de conferir o troféu Suzuki. Nesta competição, reservada exclusivamente a viaturas da marca Suzuki, equipadas com eixos Suzuki com pneus até 31 polegadas, Joel Sousa não sentiu qualquer dificuldade na vitória, já que o seu adversário direto, Mário Campos, não chegou a concluir a prova. Rumo a sul para a segunda jornada do Campeonato Nacional. Desta vez, a paragem é em Torres Vedras. A localidade que acolhe pela primeira vez uma jornada do TNT mostrou estar ao mais alto nível para receber os 35 inscritos. Flávio Gomes fez o bis em Torres Vedras. O piloto de Bragança chegou a esta segunda prova a liderar a classe absoluto e nem 2 pneus furados o impediram de voltar a vencer. A dupla do Jeep Wrangler conseguiu um total de 24 voltas. Tem corrido bem, nós também temos trabalhado para que isto aconteça e pronto, o carro tem-se portado bem. Com menos uma volta que o líder ficou Pedro Costa. Um furo tirou para terceiro, mas a experiência ao volante da Nissan Navara fez-lo recuperar uma posição, subir para segundo e deixar António Calçada, que não registrou qualquer avaria nesta prova, para terceiro. Rui Querido consegue a segunda vitória consecutiva, desta vez em casa. A aposta foi novamente na gestão da viatura e no ritmo mais controlado, para conseguir aguentar a resistência. Foram 17 as voltas dadas ao circuito. Foi um pouco mais difícil, tínhamos o campeão a correr connosco. No início ele começou-nos a dar muita luta, mas optamos por gerir mais o carro. No final somos melhor, que a vitória em casa é sempre melhor. A fechar o pódio desta jornada e desta classe ficam 2 equipas da casa e que se estrearam também aqui no CNT em 2014. Em segundo, Francisco Gomes, que terminou a prova sem qualquer avaria. Já para terceiro, Luís Jorge, bicampeão nacional, que regressou à competição. Na classe Super Pro houve novo vencedor nesta prova. Paulo Candeias assumiu a liderança depois de hora e meia e não cedeu o lugar ao volante do crawler. Foi quem de todas as classes deu mais voltas ao circuito, 26 no total. A minha estratégia era um bocadinho, passava por aí, de tentar começar em segundo, terceiro e depois tentar pressionar os pilotos rápidos que também estão aí a correr, não é? Luís Correia, segundo nesta prova, conseguiu levar o Jimmy Crawler até ao final das 3 horas de resistência, ao contrário do que tinha acontecido em Santa Maria da Feira. Em terceiro, ficou o estreante José Gaspar a 9 voltas do vencedor. Na prova das viaturas da classe 1, por aqui, Bruno Silva venceu depois de um terceiro lugar por Terras da Feira. Na segunda posição, Rui Policarpo, da Hortícolas Policarpo Barreirinha Powers, e em terceiro, Filipe Pinheiro, da equipa Connect. Joel Sousa voltou a liderar o troféu Suzuki. O piloto fez toda a prova sem travões no Samurai, mas andou sempre na frente. Depois foi apenas uma questão de gerir a máquina, o tempo de prova e a pressão de Carlos Casimiro.
Para receber uma jornada do Nacional pelo segundo ano consecutivo, Valongo preparou uma pista de 3.000 metros, com 10 pontos de trial para as 33 equipas. If it's time to sit tight, I may have lost this battle, but I sure ain't gonna lose no fight. Na terceira jornada, Domingos Diniz aliou os problemas mecânicos dos seus adversários à experiência e venceu. Apesar de um motor de guincho queimado e 3 furos, Domingos Diniz deu 9 voltas ao circuito. Tivemos alguns percalços, 2 furos, o guincho que ardeu, mas pronto, na geral correu tudo bem. Com muita gestão do carro, depois os outros tocaram também as áreas, a gente continua sempre a tentar passar os outros. António Calçada esteve perto do lugar mais alto do pódio, mas um problema com o aquecimento e um tubo de direção partido deixaram-no em segundo lugar. Diogo Mendes, que terminou em terceiro, partiu em primeiro, mas foi forçado a parar para reparar o motor. Rui Querido fez o tri em Valongo na classe XL. O piloto de Torres Vedras teve apenas um furo durante a resistência, nada que o impedisse de somar a terceira vitória consecutiva. Esta prova foi praticamente igual às outras, é tentar levar o carro ao final e depois logo veremos o que é que acontece, evitar problemas. Tivemos sorte, não tivemos problemas, tivemos só um furo, mas conseguiu-se resolver rapidamente, tiramos o primeiro lugar. A falta de um entendimento perfeito com o Proto XS5 e alguns problemas de mecânica deixaram Luís Jorge na segunda posição. O bronze ficou entregue à estreante equipa JMF, que ficou a 7 voltas do vencedor. Na classe Super Proto, a competição esteve ao rubro. Paulo Candeias repetiu a vitória depois do intenso duelo com Emanuel Costa. O piloto de Carrasés de Anciães levou melhor sobre o seu adversário direto. Penso que foi uma prova bastante competitiva desde o princípio, desde a primeira volta, do princípio ao fim, já nos treinos foi. Realmente foi espetacular. Conseguirmos ganhar, acho que foi muito bom, foi um bocadinho bem gerido e também andamos na hora certa, podemos andar, não tivemos grandes problemas. Já Emanuel Costa não pode dizer o mesmo, muitos problemas mecânicos deixaram este piloto de Penafiel a uma volta do vencedor. Em terceiro ficou o Jorge Silva, que se viu forçado a terminar a prova antes das 3 horas de resistência. No que diz respeito às classes de promoção e relativamente à classe 1, Rui Policarpo conseguiu levar a melhor ao volante do seu Land Rover Defender. Filipe Bernardo terminou em segundo e sem qualquer avaria. António Silva ficou-se pela terceira posição. Novidade nesta terceira jornada foi o regresso à competição da classe 2 para viaturas com pneus até 37 polegadas. Aqui Nelson Sousa, assim que chegou ao primeiro lugar, manteve o forte andamento e não se deu mais. No troféu Suzuki, Joel Sousa sabia à partida que conseguia a terceira vitória consecutiva por não ter mais nenhuma viatura concorrente. Chegada à última jornada, antes da pausa de verão, a caravana do Trial rumou até à Serra do Monte Junto. Ao jeito do que já tem vindo a habituar as equipas, a Alenquer preparou uma pista com obstáculos naturais.
pontos junto, Flávio Gomes regressou também às vitórias na classe absoluto. O piloto de Bragança não registrou qualquer avaria, sempre com um andamento muito regular, o que se traduziu em 22 voltas. Domingos Diniz geriu o andamento do Suzuki Jimny durante as 3 horas de resistência e nem o furo e os 2 guinchos queimados o impediram de assegurar a prata. A fechar o top 3 desta classe fica Pedro Alves, que perdeu o segundo lugar na última parte da prova. Na classe XL, Luís Jorge consegue a sua primeira vitória em 2014. Depois de partir em terceiro lugar e o início de prova atribulado, conseguiu recuperar terreno e terminar com 6 voltas de vantagem. Bruno Fernandes repete um lugar no pódio em Alenquer, depois de ser forçado a terminar mais cedo devido a um problema na direção. Cláudio Carapeta registrou problemas com o braço, que segura a roda, e termina em terceiro. Na classe Super Proto, Paulo Candeias manteve o forte andamento ao longo das 3 horas e, apesar de um capitães, termina com mais 3 voltas. João Pinto, que nesta prova agarrou o volante, conseguiu terminar em segundo, mesmo com alguns problemas com os pneus. Para terceiro ficou José Gaspar, que apostou na gestão do carro para garantir um lugar no pódio. Na classe 1 de promoção, a competitividade esteve ao rubro e o vencedor só foi conhecido na reta da meta. Levou a melhor Luís Soares Duarte, com as mesmas 12 voltas que o Bruno Silva em segundo e António Silva em terceiro. No troféu Suzuki, a história foi igual às outras provas e Joel Sousa voltou a vencer e, tal como em Valongo, sem concorrência. Foi uma boa prova para se consagrarem campeões do troféu Suzuki. Foi, desde o princípio, entramos com esse objetivo. Estavam à espera de sair hoje daqui como campeões de verão? Nem por isso, mas o nosso objetivo era chegar a fazer as 3 horas e a partir daí foi o que aconteceu. Falando em resumos, também à altura de balanços, porque paramos agora uns meses, se eu pedir para olhar para trás, para as 4 provas que já passaram, que momento escolheriam como o mais marcante destas 4 provas? A prova de Torres Vedras, que conseguimos andar às 3 horas pela primeira vez com o carro. Como é um carro novo, por isso foi a prova mais marcante para nós. Conferimos as contas gerais da classe absoluto. Já vimos que Domingos Diniz é campeão de verão, com 62 pontos. Flávio Gomes e também António Calçada estão a um ponto de recuperar a liderança da classe. Na classe XL, Rui Querido mantém a liderança com 75 pontos. Marco Polónio está em segundo com menos 21 pontos. Em terceiro, Luís Jorge, que tem recuperado terreno na tabela e que chega à pausa de verão a 23 pontos do líder. Chegada à altura de fazer a pausa de verão, são estas as posições na tabela geral da classe Super Proto. Em primeiro, Paulo Candeias com 78 pontos, mais 27 pontos que Emanuel Costa. Jorge Silva está em terceiro lugar, a 29 pontos do líder. Na classe 1 de promoção, as contas estão renhidas. Bruno Silva ainda não pode estar seguro da vitória na sua classe. Cumpridas 4 jornadas, tem 65 pontos, mais 1 que António Silva e mais 4 que Luís Soares Duarte. No troféu Suzuki, as contas estão bem mais fáceis de fazer. Cumpridas 4 jornadas, Joel Sousa somou 4 vitórias e por isso é o vencedor de 2014 do troféu Suzuki, até ao momento com 84 pontos. As 4 primeiras jornadas têm sido marcadas por um elevado grau de competitividade, por pistas muito técnicas e exigentes fisicamente e por milhares de aficionados que têm marcado sempre presença. Temos em quantidade muitas equipas em relação aos outros anos. O facto de o campeonato ser disperso pelo país faz com que atraia outras novas equipas. É um balanço muito positivo. Eu acho que as organizações globalmente esforçaram-se muito e, por conseguinte, a qualidade das provas é nitidamente superior e essa qualidade tem a ver com o grau de satisfação que nós notamos nos pilotos, nas equipas. Depois desta pausa de verão, o Campeonato Nacional de Trial 4x4 regressa a 21 de setembro com a estreia de Mação na organização de uma prova do CNT e a 19 de outubro em Paredes. Nós, como sempre, vamos estar por lá para depois lhe mostrarmos as derradeiras emoções.